Tá começando agora o nosso Papo Reto, um programa bem descontraído com a galera da Universidade dos Brás Cubas. Hoje vamos receber aqui nos estúdios da Universidade Lê Silva, fotógrafo e aluno de engenharia, a professora Eliana Lana do curso de Letras e ainda o nosso debate Papo Reto sobre os riscos da internet. Agora eu converso com o fotógrafo Lê Silva. Lê, muito obrigado por ter vindo aqui e conta pra gente, o que te levou a escolher a fotografia como uma profissão? Então, foi meio que uma válvula de escape, mas assim, a fotografia eu já gostava bastante dela, comecei tirando fotos por celular. Legal. E assim foi uma história meio que desenrolando, até eu chegar, criar aquela coragem, tinha sempre aquela dúvida, compro uma câmera profissional ou não compro, pelo custo. Sim. E pela dificuldade de ser uma área assim que muita gente acha, pô, será que vai dar certo? Será que vai rolar? E você é estudante de engenharia, Isso, né? eu sou estudante de engenharia. E o que te levou a escolher a engenharia e a fotografia? Então, eu escolhi a engenharia também por causa dessa parte. Eu gosto bastante de exatas. Sim. E naquela parte de liberdade, de poder trabalhar fora do escritório, fora de, vamos dizer, ter que cumprir um horário, mas ter que cumprir um horário no local aberto. Legal. E você atualmente trabalha com a fotografia? Atualmente trabalho com fotografia. Sim. Você trabalha onde? Sim, eu trabalho no Fazenda Universitária e no República. Fazenda Universidade, Fazenda Universitária, que é uma casa de shows aqui Isso, da região, é uma coisa né? aqui da região, de Suzano. E você já teve a oportunidade de fotografar com bastante gente famosa? Sim, já fotografei bastante. Qual foi o mais marcante para você, assim? Ah, tem vários. Lucas Luco, Munhoz Mariano, Fred Gustavo. E você tem alguma história interessante dessas fotografias que você fez com gente famosa? Tem alguma coisa diferente que aconteceu e você guardou aquilo para você? Ah, diferente assim não. Teve convites, né, desses cantores famosos, chamar para estar correndo para a estrada com eles. Você já foi chamado para fotografar com eles em turnê? Sim. E não te interessou? Não dá. Querer eu queria, quero, mas em relação à faculdade, vamos terminar o que a gente começou, né? E aí você terminando aqui, se surgisse um convite com você formado em engenheiro, você iria para a estrada? Sim, eu não vejo a hora de me formar em engenharia para virar o fotógrafo. E você está quase acabando? Tá quase acabando. E a fotografia, ela era um hobby e agora ela é uma profissão. Sim. Se você tivesse que escolher entre a fotografia e a engenharia, o que você escolheria hoje? Então, é uma escolha muito difícil. Mas hoje, como eu estou vivendo e como as coisas estão fluindo, a fotografia. A fotografia. Isso. E financeiramente, o que é melhor, a fotografia ou a engenharia? Então, é muito relativo, porque muita gente vê engenharia como uma profissão, assim, status. Mas a fotografia também é uma área legal, assim, dependendo de como você abrange, você consegue estourar bastante no mercado, consegue ser bem reconhecido, consegue ter bastante trabalho. E além desse trabalho que você faz nas casas de shows, você faz ensaios, esse tipo de coisa? Sim, faço bastante ensaio, faço bastante fotos de gestante, casamento. Legal. E você já é reconhecido pelo seu trabalho nas suas? Assim, na região, graças a Deus, sim, tem muitos seguidores na rede social, que hoje em dia é muito importante. E falando em redes sociais, como que é o seu trabalho nas redes sociais? Você é uma pessoa que está lá frequentemente postando, atualizando as pessoas com as suas fotografias? Você tem um canal exclusivo onde você coloca o seu trabalho? Não, então, é aquele negócio meio que sempre está postando alguma coisa, sempre está conectado, sempre está, hoje eu vou estar em tal casa de show, hoje eu vou fotografar tal pessoa, sempre para deixar, vamos dizer, conectado aquilo, né? E uma dúvida que eu sempre tive, quem trabalha com fotografia tem aquele olhar de olhar para uma coisa e falar, não, aquilo ali dá uma fotografia boa? Sim. Eu posso fazer um trabalho daquilo? Sim, você começa meio que viver uma vida diferente, entendeu? Você começa a olhar sombra, você começa a olhar reflexo, você começa a ver linhas e tudo, para isso você quer criar alguma coisa em cima disso. Legal. E você tem algum trabalho que você fez, um ensaio que marcou bastante, que você acha que é o seu melhor trabalho? Não, teve vários assim, mas aquele que marcou teve. Teve um que marcou, que eu fiz um ensaio de uma gestante. Assim, foi uma coisa até que meio triste, porque eu fiquei naquela assim, vou editar as fotos, dei uma seguradinha, mas aí quando eu fiquei de entregar, a irmã dela me chamou assim na rede social e falou assim que o bebê tinha falecido, entendeu? Tipo assim, caramba, foi uma coisa triste e eu nem tinha entregado as fotos. Ela ainda me perguntou assim, quanto falta eu te pagar? Tipo, nada. Putz. Pesado esse tipo de coisa, mas é uma coisa que acontece em qualquer profissão, sim. né? A gente tem os momentos felizes e os ruins. E falando da engenharia, você como estudante de engenharia, a engenharia te ajudou em alguma coisa na fotografia?
Você acha que assim, você aprendeu alguma coisa com a engenharia que você pôde usar na fotografia? Você consegue mais administrar, né? Você consegue olhar as coisas com outros olhos e tal, tanto na engenharia quanto na fotografia. Sim. Porque você se torna um empreendedor, Sim. né? Porque você tem os seus clientes, os seus trabalhos. Isso, você começa a administrar de outra forma. Hoje em dia, quantos ensaios você faz por mês, mais ou menos? Então, devido como está a situação do nosso país hoje, não tá fácil, antigamente eu fazia, vamos dizer, média de 3, 4 na semana. Hoje, às vezes, dá uma caída em média de 2, mas ainda tá legal, não tá ruim não. E além dos trabalhos para as casas de shows, você faz trabalho para lojas de roupa, essas coisas? Não, antigamente eu tinha eles, parcerias e tal, mas agora eu tô procurando fechar mais parcerias para envolver mais esse meio. O seu trabalho mesmo, os ensaios e as casas de shows? E as casas de show. Legal. E na engenharia ainda, continuando falando disso, qual que é o seu foco nela? O que você pretende seguir? Na parte de engenharia eu quero trabalhar com obras. Obras. A minha vontade, meu sonho, o que eu quero é montar uma construtora. E trabalhar por conta. E você sempre teve esse sonho de se tornar engenheiro ou foi uma coisa que surgiu? Foi uma coisa que surgiu. E você quer ter uma construtora? Você já deu alguns passinhos de bebê para chegar lá? Ou... eu já trabalhei com obra, mas nada muito assim, especificamente focado nisso de ser minha, entendeu? Mas você já tem um pouco de noção de administração, como funciona, aquela correria toda. E quando você era mais novo, você tinha uma outra ideia do que você ia ser quando você cresceu? Ou sempre foi engenheiro ou fotógrafo? Sei lá, eu pensava em parte de administração. Administração? Porque, física. Por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser policial. Às vezes quer ser jogador de futebol. Você nunca teve esse sonho? Que eu me lembre, não. Não. E como você escolheu a fotografia? Você já fez cursos ou você decidiu do nada? Você chegou a fazer cursos? Não, fotografia, assim, eu sempre fui procurando. Eu tinha até um cara que começou, ele morava no Japão. E ele me ensinava toda madrugada, ele, pega a câmera, faz isso, faz aquilo. E eu fui seguindo os passos deles, e aí comecei YouTube, essas coisas, e perguntar, ser o curioso. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com mais Papo Reto. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Papo Reto. Quem está aqui comigo é Eliana Lana, mestre em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo e professora aqui da Universidade de Brás Cubas. Eliana, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente está muito feliz de ter você aqui no programa. E vamos para a nossa primeira pergunta. Quanto tempo você leciona aqui na universidade? Aqui na Universidade de Brás Cubas, se juntar todos os anos que eu já trabalhei aqui, saí e voltei, dá por volta de 12 a 13 anos. 12? E quais cursos você já lecionou nesse tempo? Nossa, vários cursos. Eu dou aula nas engenharias aqui da universidade, civil, elétrica, mecânica e produção. Dei aula no direito, eu dou aula no serviço social também, eu já dei aula, assim, em vários cursos. E acho que o importante para o pessoal saber, qual que é a sua formação? Então, a minha primeira formação, quer dizer, a formação básica minha, que é a graduação em letras. Depois eu fiz pós-graduação em literatura e língua portuguesa, produção de textos. E depois eu mergulhei em outros caminhos. Fui para a Universidade de São Paulo e fiz mestrado em políticas públicas para a educação indígena. Por isso o título de mestre em integração da América Latina. E conta para mim um pouquinho mais sobre esse mestrado que você fez.
Nossa, foi a maior experiência assim, da minha vida. Porque eu fui para a Universidade de São Paulo, na verdade, o meu projeto de pesquisa era sobre educação de jovens e adultos. Sim. Então, eu queria fazer uma proposta nova, porque eu não concordo com a maneira como ela é colocada pelo Ministério da Educação. Então, eu vejo que os adultos são outras pessoas, né? Então, aquele currículo igual do ensino para criança, eu acho que não faz sentido. Ele tem que ser repensado. Repensado totalmente. E como eu dei aula no ensino de adultos, eu percebi essa diferença. E aí eu resolvi fazer um projeto. Ele foi aceito na Universidade de São Paulo, já tinha orientador, estava tudo certo. Um ano depois que eu já tinha começado, já estava com quase tudo em andamento, eu fui convidada por um professor da Universidade de São Paulo para trabalhar na Faculdade de Educação, num curso que na época estava acontecendo na USP, lá na Faculdade de Educação, que era a graduação de Pedagogia Intercultural Indígena, ou seja, os professores indígenas do estado de São Paulo estavam fazendo graduação em Pedagogia para dar aula na aldeia. Eu me encantei com aqueles povos, com aquelas pessoas, eu vi um outro universo, um outro mundo, e aí fiquei uma semana pensando como é que eu chegaria na minha orientadora para dizer para ela: para tudo, não que eu vou fazer outro mestrado. Eu quero fazer porque eu comecei a ver algumas coisas erradas ali, no que estava acontecendo e a proposta que a USP tinha. Era diferente uma coisa da outra. O que eles estavam fazendo era uma coisa e a proposta era outra. Sim. E aí eu tenho meio que uma mania de criticar as coisas, assim, de ficar visualizando e tentar resolver. Você é uma pessoa que quer mudar o que você não acha que está correto. Que eu acho que não está correto. É da minha índole, não tem jeito. Eu faço isso o tempo todo. E aí eu consegui, a orientadora disse: bom, eu não entendo nada de povos indígenas. Eu falei: mas eu também não, mas eu estou aprendendo com eles. Então eu vou fazer esse mestrado. E aí eu resolvi fazer, e foi uma experiência assim única, que livro nenhum vai ensinar. Porque eu passei 3 anos e meio em contato com os povos indígenas. Você chegou a visitar aldeias? Ficava na aldeia com eles, eu comia com eles, eu via rituais, eu vi nascimento de crianças, a maneira como eles educam as crianças. E com essa pesquisa, a USP me forneceu a Bolsa CAPES, que eles acharam interessante a minha pesquisa, e eu pude viajar por alguns países da América Latina para conhecer os outros povos indígenas, para fazer um comparativo. Porque nesse campus da USP, que é o PROLAN, é obrigatório fazer uma pesquisa comparativa em países da América Latina. Então, no meu trabalho, na verdade, era Bolívia e Brasil. Quer dizer, como são os povos indígenas na Bolívia, como eles vivem, como eles pensam, como eles educam os filhos e como são os brasileiros. E aí a minha viagem, fiquei lá por alguns meses, enfim. Foi aquilo que, assim, livro nenhum ensina. Você tem que viver aquilo para ver o que é, né? Da minha vida, assim, muito feliz. E eu trago para a minha vida o que eles me ensinaram. E posso garantir para você que os povos indígenas têm muito a ensinar para a gente. Eu imagino que seja uma experiência incrível mesmo. Única. E você, como professor, o que esse contato que você teve com os povos indígenas, com a educação deles, te ajudou a melhorar o seu ensino em sala de aula? O que ajudou a melhorar é que, na verdade, o pensamento deles é assim: nada que você impõe faz sentido. Porque quando você impõe, a pessoa ela assimila aquilo, mas como uma obrigatoriedade e não como uma aceitação. Para os povos indígenas, a educação ela deve ser natural. Sim. É uma coisa que você vai mostrando e a pessoa aos poucos vai entendendo. Através do questionamento, né? E eu trouxe isso para a minha sala de aula. Então eu falo com os alunos de uma forma que não é eu impondo a minha presença ou a minha titularidade, ou seja lá o que for. O que eu quero mostrar para eles é que eu já vivi um pouco mais, eu vi um pouco mais, eu já li um pouco mais, então eu tenho condições de dizer para eles: olha, esse caminho não é bom. Talvez você devesse repensar algumas coisas. Então, eu trago para a sala de aula o que os caciques e os líderes indígenas me ensinaram, e eu aprendi também uma coisa que eu não tinha. Para mim, o tempo era muito precioso, e eu tinha hora para tudo. E eles me disseram assim: não, calma, tempo não existe, é a gente que faz. E aí tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade para viver, senão a vida não vale a pena. Eu aprendi a ser um pouco mais tranquila, a levar as coisas com um pouco menos de, sabe, afobação, assim. E de acordo com o tempo, né? Sem querer... Isso, não vou atropelar nada. E mais, há algumas pessoas que, por mais que você tente ajudá-las ou
desculpa, tentar que elas entendam que o caminho que elas estão tomando não adianta. Eles me ensinaram isso. Você não pode esperar dos outros aquilo que você acredita que ele é capaz, mas talvez ele não seja. Então, o máximo que você faz é falar com eles, é expor a sua ideia, é mostrar um caminho. Aí fica a critério de cada um seguir ou não. A gente não pode obrigar as pessoas a fazer isso. Cara, é incrível essa sua trajetória na educação mesmo, mas o que te levou a escolher a profissão como professora? Aí é sonho de infância. Como eu fui uma criança muito pobre, e assim, não é privilégio meu, né? No Brasil é o que mais a gente conhece. E eu fui uma criança que, para estudar, eu tive que fazer várias coisas, assim, trabalhar desde 7 anos de idade numa casa de família para poder ir para a escola. Eu tinha que fugir, às vezes, de casa para ir para a escola. Eu cheguei numa época, 5ª série, eu saía escondido da minha casa para ir para a escola, porque meu pai, que na época estava por perto, eu achava que menina não precisava estudar. Então, fui criada longe dele, quando ele surgiu, ele achou que não precisava. Então, eu ia escondido até o dia que ele descobriu, me tirou de dentro da sala de aula. O tempo todo foi isso. E a escola, para mim, era o espaço onde eu tinha uma identidade. Então, como eu era uma criança que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, não tinha ninguém, quando eu estava na escola, eu me sentia importante. Eu ouvia o meu nome, eu tinha um registro na escola. Eu não sei se é psicológico isso, mas a escola era um espaço... refúgio, né? Isso. E eu sentia, e quando eu via um professor falar e explicar, eu ficava encantada. E eu dizia assim, quando eu crescer eu quero fazer isso. Só que não era só ser professora. Eu queria ser aquilo que aqueles professores foram para mim. Marcar, ser importante para os meus alunos. E eu trago isso até aqui para a universidade. Então, o aluno, para mim, não é mais um. Todos os alunos fazem parte da minha história de vida. Eles todos são. Você vai fazer parte da minha vida. Muito obrigado. Vai fazer porque hoje eu estou aqui nesse momento, aqui, é uma parte da minha vida que está aqui. Com certeza, é mais um episódio do seu livro, Mais um episódio. Né? Você vai fazer parte, ele também vai fazer parte da minha vida. Os meus alunos, eu digo que são parte da minha história. Então, não é mais um aluno, mais um semestre, foi. Não. Eu os encontro no corredor, fico muito feliz de ver aqueles que estão no 8º, no 9º, no 10º. Às vezes, alguns vêm falar comigo e falam, professora, eu vou embora porque eu não vou mais continuar, mas eu precisava me despedir de você. Isso, para mim, não tem preço. Então, ser professor, para mim, só que eu diria para você que eu sou mais da linha do Rubem Alves. Professor, como profissão, existem muitos. Agora, ser educador é diferente. O educador é aquele que se junta com seus alunos e fazem um grupo. E aí eu acho que eu gosto mais desse lado aqui. Excelente, lindo. Infelizmente, o tempo passou voando, nossa conversa vai ter que ficar por aqui, mas a gente vai ter mais oportunidade de trazer você de volta para continuar com essa história. E o Papo Reto vai para um rápido intervalo e a gente volta com muito mais informação para vocês. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do nosso Papo Reto. Agora temos um debate com 3 alunos da universidade sobre o tema Os Ciscos da Internet. Quem fala comigo é Ricardo Guanais, do curso de Odonto. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bom.
Temos também Paloma Gomes, do curso de Administração de Empresas. Oi, Paloma. Oi, tudo bom? E Luan Galvão, do curso de Direito. Olá, Oi, Luan. Tudo bem? A minha primeira pergunta para vocês é: redes sociais, tem ou não tem riscos? Claro. Sim, muitos. Quais seriam os principais para vocês? A exposição, né? O cuidado com a exposição que a pessoa tem que ter. Hoje em dia, se você não policiar o que você posta, como você se coloca diante das redes sociais, você pode ser alvo de uma série de questões como o bullying, a questão por exemplo, ataque de pessoas que não concordam com o que você pensa, da maneira que você coloca e expõe suas opiniões. É muito complicado isso. Paloma, você concorda com o que ele disse? Concordo. Eu acho que também a questão da segurança parte para um outro lado, que você expõe tanto a sua vida de uma forma que ladrões, pessoas mal intencionadas podem ver sua rede social, achar que você tem dinheiro, pode invadir sua casa dependendo das fotos que você posta. Várias coisas podem acontecer dependendo do que você posta. Luan? A rede social não é um reflexo da sua vida atualmente, né? Mas sim o que você queria como ideal. Eu acho que as pessoas têm que se policiar bastante no que postam, porque acabam sendo mal interpretadas e isso pode trazer muitos riscos a elas. E falando nessa exposição, as crianças hoje em dia, elas usam muito, não só as redes sociais, mas a internet como um todo. Vocês acham que elas se tornam mais expostas ainda por causa disso? Sim, com certeza. A cada ano que passa, as crianças têm tido mais acesso precocemente às redes sociais e muitas vezes sem o policiamento de um adulto, né? E podem correrem uma série de riscos com relação a isso. Paloma? Eu também acho. Eu acho que sempre tem que ter um policiamento. Os pais, principalmente, tem que estar ali cobrando dos filhos o que eles estão vendo a toda hora. E eu acho que tem que ter uma idade também para poder ver. Eu acho que é muito difícil ter uma idade hoje em dia que tem criança com 4 anos que já tá com um iPad, com um tablet na mão. Mas eu acho que tem que policiar o que eles estão vendo, né? Sempre o que eles estão postando. É muito comum as crianças hoje em dia terem um smartphone ali. Eu não acho isso uma ideia ruim. Eu acho até boa. Eu também concordo. A criança ter acesso à informação. Só que o difícil é que não tem uma triagem ali do conteúdo que ela vai poder assistir, do que ela vai poder estar vendo, né? Então esse é o problema que surge. Mas o fato não é o uso. O fato é a qualidade desse uso, né? A forma como é feito, né? Porque na internet as crianças acabam expostas a conteúdos impróprios até, a pessoas estranhas. Vocês devem conhecer muitos casos de crianças que acabam indo encontrar um estranho na rua porque conheceu em rede social. O que precisa fazer para que isso não aconteça, na opinião de vocês? Eu acho que é o policiamento mesmo. De quem tá ao redor, de quem é maior, né? De quem cuida da criança, tem que estar vendo o que a criança tá fazendo toda hora. Porque qualquer coisa é sempre aquela coisa. O que não pode, a pessoa quer fazer. E acho que com a criança é a mesma coisa, né? Tem que estar sempre olhando ou bloquear a rede social e tal, pra criança não ver, não postar nada. E hoje é muito comum as crianças, elas ficam concentradas e quietas, né? Com um equipamento eletrônico na mão, seja um tablet, um celular, seja qual for, que tem acesso à rede social. E isso também acomoda um pouco a família, né? Está quietinho lá no canto dele, numa boa, então tá tudo bem. E nem sempre está tudo bem, né? Porque se você não administra, não fiscaliza o que está acontecendo, pode acontecer coisas bem complicadas. Tragédias, aí. Né? Tragédias mesmo. Eu acho que a melhor forma de fiscalização é você dar acesso à informação para a criança. Você trazer ela todo o conhecimento que a internet pode proporcionar a ela, para que ela mesma se coloque uma barreira do que ela pode ou não pode conhecer, do que ela deve ou não deve saber. E mudando um pouquinho de assunto, infelizmente hoje em dia as pessoas usam as redes sociais como uma forma de propagar um discurso de ódio. Uma coisa que ela não teria coragem, provavelmente, de dizer na frente de alguém, ela acaba dizendo nas redes sociais. A respeito disso, o que vocês acham isso? Que aquilo trouxe liberdade ou tem que ser dosado? Tem que ser dosado. Porque
a manifestação do ódio ela tem que ser muito bem pensada antes de ser expressa, porque atinge vidas, atinge pessoas que muitas vezes, por alguma questão na vida dela, expressou, disse algo, agiu de alguma forma, e não era aquilo que ela queria fazer. Não era a intenção de dizer ou passar aquela informação. E a interpretação de alguém, e logo em seguida a disseminação do ódio, é muito complicado. A pessoa que fala tem que se policiar, mas a que critica também tem que se policiar, né? Ela tem que saber. É muito rápido a informação hoje. Às vezes você nem lê um conteúdo inteiro e já vai e expressa a sua opinião. Isso é muito complicado. Eu acho que essa questão da rapidez e da liberdade da manifestação é muito complicada. Destrói vidas. Tem os prós e os contras, hoje em dia tá muito fácil, né? Você vê alguma coisa, você já pega um smartphone, já posta e no outro dia todo mundo te odeia. No supermercado, tem vários vídeos no supermercado, alguém xingando outra pessoa e aquilo vira uma bola de neve na sua vida. Você tem que tomar muito cuidado, acho que com tudo, hoje em dia, que tá muito pesado, essas coisas de rede social, qualquer coisa, você já era a sua vida, né? Todo mundo que tem uma rede social quer dar a sua opinião, né? Exatamente. Antigamente, o pessoal que queria ter coragem tomava uma biritinha, uma cachaça. Hoje, vão lá pro Facebook, né? Ele tá escondido atrás de uma tela, né? E a maioria é aqueles que não postam foto, né? As pessoas que têm ódio, né? Ou querem cometer um crime de racismo. Sempre é uma pessoa que não coloca foto ou troca um nome, não é o nome da pessoa. Só que elas esquecem que é achado, sim, a pessoa, é denunciada e a pessoa sempre vai ser achada. É muito fácil você xingar alguém, propagar um ódio a alguém sem dar a cara a tapa, né? Você atrás do computador apenas digitando. Exatamente. No smartphone. Eu acho que tem que ser dosado, sim, que tem que ter um bloqueio, porque em certos pontos ultrapassa o limite de aceitável. A questão mais é como dosar, né? Vai pela linha da conscientização mesmo, né? Existem pessoas famosas no mundo, como o site Wikileaks ou o próprio Snowden, que através da internet conseguiu vazar documentos extraoficiais de governos, governo brasileiro, governo americano. Vocês acham que esse tipo de atitude, quando preza o bem comum, você acha que é correto? Difícil dizer, né? Mas eu acho que mesmo visando o bem comum, eu discordo. Eu acho que não é o correto a se fazer. Eu acho que tem outras alternativas de você esperar algo ser publicado, editado, do que você apenas vazar a informação. Porque você pode estar vazando uma informação que é incorreta, que é inexistente. É uma investigação? É algo que está sendo investigado? Ou foi um simples ato ilícito de publicar algo que não era para ser publicado? Aí se torna um bem comum? Isso tem que ser pensado, né? Repensado e discutido, porque simplesmente vira uma notícia e nós vivemos agora há muito pouco tempo na política brasileira essa questão aí, né? Então eu acho que é um bem comum, mas é errado, né? Eu acho que se tá privado, se tá guardado ali, é pra ficar guardado, né? Se fosse pra ser publicado assim, eu acho que não é certo. Se a informação é de alguém do governo que seja, tem que ficar ali. Infelizmente, o nosso tempo é curto, o programa já está chegando no fim. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. E vamos ter outras oportunidades de conversar. Tá. Obrigado. E o Papo Reto vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos e até mais.